Março é interessante porque, segundo a sabedoria de Provérbios, ainda é totalmente tempo de plantar. O ano não está atrasado, ele está em andamento, e há uma diferença fundamental entre essas duas perspectivas. Quem vê o ano como atrasado vive na ansiedade, na pressa, no desespero de recuperar o tempo perdido. Quem vê o ano como em andamento vive na oportunidade, no ajuste, na sabedoria de redirecionar a rota. E Provérbios fala muito sobre decisão, disciplina e direção. Não é um livro de promessas distantes ou de espiritualidade desconectada da realidade. É um manual prático para viver com sabedoria em um mundo que constantemente tenta nos desviar do caminho. É o livro que ensina a arte de viver bem, de prosperar com integridade, de tomar decisões acertadas e de construir um legado que permanece. Quando janeiro chega, somos tomados por uma onda de entusiasmo. Metas são estabelecidas, promessas são feitas, planos são desenhados. O ano novo traz consigo a ilusão de um recomeço mágico, como se o simples fato de virar o calendário pudesse mudar nossa trajetória. Mas fevereiro chega, a rotina aperta, os primeiros obstáculos aparecem e muitos já começam a tropeçar. As promessas de janeiro se tornam memórias distantes, os planos perdem o viço, a motivação se dissipa como fumaça. Quando março bate à porta, uma sensação de fracasso começa a se instalar no coração. Eu já perdi o ano, janeiro e fevereiro foram um desastre, não adianta mais. O que eu não fiz até agora, não farei mais. Essa voz que sussurra no seu ouvido é a voz da mediocridade. É a mesma voz que mantém milhões de pessoas presas no ciclo do quase, do um dia, do ano que vem eu começo de verdade. É a voz do inimigo das almas, que não precisa que você peque grandiosamente. Basta que você desista silenciosamente. Mas a sabedoria de Provérbios nos ensina algo radicalmente diferente. Ela nos ensina que o tempo não é um tirano que nos escraviza, mas um campo que nos é dado para cultivar. E enquanto houver terra, enquanto houver semente, enquanto houver um coração batendo, é tempo de plantar. O agricultor não desiste da colheita porque a chuva atrasou em janeiro. Ele não joga fora a semente porque o solo não estava pronto em fevereiro. Ele ajusta o plantio, prepara o solo e confia que o ciclo da natureza ainda trabalhará a seu favor. Ele sabe que a terra não julga, ela apenas responde ao que é plantado. Ela não pergunta se você chegou atrasado, ela pergunta se você chegou. A sua vida não é diferente. Março não é o fim das oportunidades. Março é um momento sagrado de reavaliação, de ajuste de rota, de redirecionamento de energia. É o momento de olhar para o caminho percorrido com honestidade, aprender com os erros e traçar uma nova estratégia para os meses que virão. Hoje, vamos caminhar juntos pelos princípios práticos que Provérbios nos oferece para transformar os meses que restam em um período de fartura, crescimento e realização. Não importa como foram janeiro e fevereiro. O que importa é o que você fará a partir de agora. O passado já foi escrito, mas o futuro é uma página em branco esperando por suas decisões. O primeiro princípio que precisamos entender é que direção vem antes de velocidade. Provérbios 3, 5, 6 nos dá uma das instruções mais poderosas de toda a Escritura. Confia no Senhor de todo o teu coração e não te estribes no teu próprio entendimento. Reconheça-o em todos os teus caminhos e ele endireitará as suas veredas. Este versículo é um tesouro de sabedoria prática. Ele não está falando apenas de espiritualidade intimista, mas de como navegamos pela vida. Ele nos ensina que há um princípio fundamental que governa todas as jornadas bem-sucedidas. A confiança na direção divina vem antes da velocidade da execução. O que este versículo nos ensina sobre março? Ensina que não adianta acelerar no caminho errado. A maioria das pessoas, quando percebe que está atrasada, entra em pânico e começa a correr. Elas fazem mais, se agitam mais, tomam decisões precipitadas, achando que velocidade compensa falta de direção. Elas confundem movimento com progresso, agitação com produtividade. Mas a sabedoria bíblica nos convida ao oposto. Ela nos convida a parar, a silenciar, a reavaliar, a perguntar: onde eu errei? O que eu preciso ajustar? Qual é a tua direção para mim?
Napoleão Hill, em seus estudos sobre os homens mais bem-sucedidos de sua época, descobriu que todos eles tinham uma característica em comum: a capacidade de tomar decisões rápidas e mudá-las lentamente. Mas antes da decisão rápida, vinha um período de reflexão profunda. Eles não agiam no calor da emoção, eles agiam no silêncio da convicção. Março é o momento de alinhamento. É o momento de pegar o mapa, olhar para o caminho percorrido e verificar se você está indo na direção certa. Se você descobrir que está no caminho errado, a pior coisa que pode fazer é acelerar. Acelerar no erro só te leva mais rápido ao abismo. A velocidade no caminho errado é o caminho mais rápido para o desastre. Pare, respire, reavalie suas metas. Pergunte-se: o que você começou em janeiro que já perdeu o foco? Qual foi a promessa que você fez a si mesmo e já abandonou? Qual projeto ficou pelo caminho? Onde a preguiça venceu? Onde o medo falou mais alto? Não se condene, apenas observe. A sabedoria não é sobre nunca errar, é sobre aprender com o erro e ajustar a rota. O navegador sábio não é aquele que nunca enfrenta tempestades, mas aquele que sabe usar a tempestade para se reposicionar. Ele não luta contra o vento, ele ajusta as velas. Deus promete endireitar as tuas veredas se você o reconhecer. Isso significa que você não precisa ter todas as respostas. Você só precisa estar disposto a ouvir a direção. E março é o momento perfeito para isso. É o momento de silenciar o barulho externo e ouvir a voz suave que guia os passos dos sábios. Se esta palavra está ressoando no seu coração, se você sente que precisa parar e reavaliar seus passos, eu quero te convidar a fazer algo agora. Vá até os comentários e escreva: "Eu ajusto minha rota". Declare ao universo que você não é escravo do erro, mas discípulo do acerto. Que você não é prisioneiro do passado, mas construtor do futuro. Faça isso agora. Sinta o peso dessa declaração. O segundo princípio que Provérbios nos ensina é a importância da disciplina constante. Provérbios 21:5 declara: "Os planos do diligente conduzem à fartura, mas o apressado acaba na pobreza." Aqui está uma verdade que transforma vidas. Deus valoriza a diligência, não a explosão emocional. O que significa isso? Significa que não são os grandes momentos de motivação que constroem a prosperidade, mas os pequenos atos de disciplina repetidos dia após dia. Napoleão Hill falava sobre o poder do hábito e da persistência. Ele descobriu que os homens mais ricos não eram necessariamente os mais talentosos, mas eram os mais persistentes. Eles tinham a capacidade de continuar quando os outros paravam. E essa capacidade não vinha de explosões emocionais, mas de uma disciplina cultivada dia após dia. Muitas pessoas começam o ano com uma explosão de energia. Acordam cedo, fazem planos, se exercitam, estudam, mas em março essa energia já se dissipou. A explosão emocional não sustenta. Ela é como fogo de palha, queima rápido e deixa apenas cinzas. Ela depende do entusiasmo, e o entusiasmo é volúvel como o vento. O diligente é diferente. Ele não depende da motivação, ele depende do compromisso. Ele faz pouco, mas faz todos os dias. Ele entende que a fartura não vem de um grande salto, mas de milhares de pequenos passos dados com consistência. Ainda dá tempo em março de criar rotinas que vão sustentar você até dezembro. Ainda dá tempo de organizar suas finanças, de criar uma rotina de estudo, de cuidar da saúde, de estruturar seu negócio. Mas isso não vai acontecer por acaso. Vai exigir que você troque a explosão emocional pela disciplina diária. Pergunte-se o que eu posso fazer todos os dias por apenas 15 minutos que me aproximaria dos meus objetivos. Pode ser ler um livro, pode ser organizar um cômodo, pode ser fazer uma ligação de vendas, pode ser meditar na palavra, pode ser escrever um parágrafo do projeto, pode ser economizar uma pequena quantia. O segredo não é a quantidade, é a constância. A água mole em pedra dura não bate com força, bate com constância. E é essa constância que abre brechas na rocha da mediocridade.
É o acúmulo de pequenas vitórias que constrói a grande vitória. Provérbios 13:11 complementa: os bens que facilmente se ganham, esses diminuem, mas o que ajunta com o próprio trabalho terá aumento. O trabalho aqui não é apenas esforço físico, é o trabalho da constância, da disciplina, da perseverança. O terceiro princípio que Provérbios nos oferece é a organização financeira como expressão de sabedoria. Provérbios 21:20 diz: na casa do sábio há tesouro e azeite, mas o tolo consome tudo o que tem. Observe a profundidade desta afirmação. O sábio não é apenas aquele que ganha dinheiro, mas aquele que guarda, que reserva, que planeja. Na casa dele há tesouro, há azeite, há reserva para o futuro. Ele não vive no limite, ele vive na abundância planejada. O tolo, por outro lado, consome tudo o que tem, vive no limite, gasta tudo o que ganha, e quando a crise chega, não tem onde se apoiar. Ele é escravo do presente, refém do imediato, prisioneiro do consumo. Março é o mês ideal para olhar para suas finanças com olhos de sabedoria. Cortar desperdícios, montar uma reserva de emergência, planejar investimentos, quitar dívidas estratégicas. A sabedoria bíblica é extremamente prática quando o assunto é dinheiro. Ela não te chama para uma vida de privação, mas para uma vida de inteligência. Ela te ensina que o dinheiro não é um Deus, mas é um recurso, e como todo recurso, precisa ser administrado com sabedoria. O que você pode fazer em março para organizar suas finanças? Talvez seja criar uma planilha, talvez seja cortar um gasto supérfluo, talvez seja começar a separar 10% de tudo que entra, talvez seja renegociar uma dívida, talvez seja buscar uma fonte de renda extra, talvez seja simplesmente anotar todos os gastos do mês para entender para onde seu dinheiro está indo. Não importa o tamanho do passo, importa que você dê o passo. A prosperidade não é um evento, é um processo, e o processo começa com pequenas decisões sábias. Provérbios 27, 23, 24 nos adverte: procura conhecer o estado das tuas ovelhas, cuida bem dos teus rebanhos, porque as riquezas não duram para sempre. Em linguagem moderna, isso significa: conheça suas finanças, cuide do que você tem, porque a prosperidade exige vigilância constante. O quarto princípio que Provérbios nos ensina é o cuidado com decisões impulsivas. Provérbios 27:12 adverte: o prudente vê o perigo e se esconde, mas o simples passa adiante e sofre a pena. Quantas vezes na vida tomamos decisões precipitadas e depois sofremos as consequências? Quantas vezes entramos em negócios sem analisar, assumimos dívidas sem planejar, mudamos de emprego sem orar, iniciamos sociedades sem conhecer o caráter do outro? Quantas vezes compramos por impulso e depois nos arrependemos? Quantas vezes falamos sem pensar e depois precisamos pedir desculpas? O simples passa adiante e sofre a pena. Ele não vê o perigo porque está cego pela pressa, pela ganância, pela ansiedade. Ele age no calor do momento e colhe os frutos amargos da precipitação. Março é o mês de frear a impulsividade. Antes de fazer um investimento arriscado, antes de entrar em uma nova sociedade, antes de assumir uma nova dívida, antes de mudar de emprego, antes de tomar qualquer decisão significativa, pare, analise, ore, consulte. Napoleon Hill descobriu que os homens de sucesso tomavam decisões rapidamente e as mudavam lentamente. Mas isso não significa que eles eram impulsivos. Significa que confiavam em sua intuição, mas essa intuição era baseada em anos de experiência e sabedoria acumulada. Para quem está começando, a pressa é inimiga da perfeição. O prudente vê o perigo e se esconde. Ele não é covarde, é inteligente. Ele sabe que nem toda oportunidade é uma oportunidade de Deus. Ele sabe que o inimigo também se disfarça de anjo de luz. Ele sabe que pressa é inimiga da perfeição. Reserve um tempo em março para revisar as decisões importantes que você está considerando. Coloque-as no papel,
Pese os prós e os contras, peça conselho a pessoas sábias e, acima de tudo, leve ao Senhor em oração. Provérbios 15:22 nos ensina: onde não há conselho, os projetos frustram-se, mas com a multidão de conselheiros se confirmam. Não tome decisões importantes sozinho. Busque sabedoria, busque conselho, busque direção. A decisão sábia de hoje é a colheita abundante de amanhã. A decisão impulsiva de hoje é o arrependimento de amanhã. Se você já tomou decisões impulsivas no passado e quer a partir de agora agir com mais prudência, escreva nos comentários: eu decido com sabedoria. Marque esse compromisso. Sua vida financeira, emocional e espiritual agradecerá. Declare que você não é mais escravo do impulso, mas senhor das suas decisões. O quinto princípio que Provérbios nos apresenta é a influência do ambiente. Provérbios 13:20 é claro: quem anda com os sábios será sábio, mas o companheiro dos tolos sofre aflição. Já parou para pensar no poder que as suas companhias exercem sobre o seu destino? As pessoas com quem você conversa, o que você consome, quem influencia suas decisões, tudo isso molda quem você é e quem você se tornará. Napoleon Hill dedicou um capítulo inteiro de Quem Pensa Enriquece ao princípio da mente master. Ele descobriu que nenhum homem de sucesso constrói nada grandioso sozinho. Todos eles se cercam de pessoas que o desafiam, que o inspiram, que o elevam. Eles entendem que a inteligência coletiva é mais poderosa do que a inteligência individual. O ambiente é mais poderoso do que a força de vontade. Você pode ter as melhores das intenções, mas se está cercado de pessoas que reclamam, que duvidam, que vivem na mediocridade, a tendência é que você seja puxado para baixo. É a lei da entropia. Sistemas fechados tendem à desordem. Se você não se cercar de pessoas que o elevam, o ambiente te rebaixará. Março é o mês de fazer uma auditoria no seu círculo de influência. Reavalie com quem você anda, reavalie o que você consome nas redes sociais, reavalie quem são os conselheiros que você ouve, reavalie os programas que você assiste, os podcasts que você escuta, os livros que você lê. Não se trata de se afastar das pessoas com arrogância ou superioridade, trata-se de proteger sua mente e seu espírito com a mesma diligência com que você protege sua casa e seus bens. Se você quer ser sábio, ande com os sábios. Se você quer prosperar, ande com quem já prospera. Se você quer ter fé, ande com quem tem fé. Se você quer crescer, ande com quem está crescendo. Provérbios 27:17 nos lembra: como ferro com ferro se afia, assim o homem afia o rosto do seu amigo. As amizades certas te afiam, te desafiam, te tornam melhor. As amizades erradas te embotam, te acomodam, te fazem menor. O ambiente molda o destino. Escolha bem onde você planta os pés. Escolha bem com quem você caminha, porque no final da jornada, você será a média das pessoas com quem escolheu andar. O sexto princípio que quero compartilhar com você hoje é a importância do controle emocional. Provérbios 16:32 faz uma declaração poderosa: melhor é o que domina o seu espírito do que o que conquista uma cidade. Pense na magnitude disso. Dominar o próprio espírito, controlar as próprias emoções, é maior do que conquistar uma cidade. Por quê? Porque conquistar uma cidade depende de circunstâncias externas, de aliados, de sorte, de timing. Mas dominar a si mesmo depende apenas de você. É a única conquista que ninguém pode fazer por você e que ninguém pode tirar de você. Napoleon Hill listou o domínio próprio como um dos princípios fundamentais do sucesso. Ele entendia que a pessoa que não controla suas emoções é como uma folha ao vento, levada para qualquer direção. A raiva a domina, o medo a paralisa, a ansiedade a consome. Ela não é senhora de si, é escrava de seus impulsos. Março pode ser o mês de desenvolver esse autocontrole, de diminuir a impulsividade, de agir com estratégia,
de responder em vez de reagir. Responder é usar a razão. Reagir é ser usado pela emoção. Quantas vezes você já estragou um relacionamento porque falou com raiva? Quantas vezes já perdeu dinheiro porque agiu com ansiedade? Quantas vezes já tomou decisões erradas porque estava dominado pela emoção do momento? Quantas vezes se arrependeu do que disse assim que as palavras saíram da boca? O homem que domina seu espírito é como um general que comanda seu exército. Ele não se deixa levar pelo pânico, não age por impulso, não toma decisões no calor da emoção. Ele espera, ele analisa, ele ora, ele age com sabedoria. Provérbios 29:11 nos ensina: o tolo revela todo o seu pensamento, mas o sábio o guarda até depois. O sábio sabe que nem todo pensamento precisa ser expresso, nem toda emoção precisa ser externalizada. Há tempo de falar e tempo de calar. Há tempo de agir e tempo de esperar. Em março, pratique o domínio próprio. Quando a raiva vier, cale-se. Quando a ansiedade apertar, respire. Quando a dúvida surgir, ore. Quando o medo gritar, lembre-se das promessas de Deus. Você é maior do que suas emoções. Você foi feito para governá-las, não para ser governado por elas. Se você sente que precisa desenvolver mais autocontrole, se quer que este ano seja de decisões sábias e não de arrependimentos, deixe seu like agora como um selo de compromisso com essa jornada. O like não é para o algoritmo, é para você. É a sua declaração de que você está no controle. E se você ainda não é inscrito, inscreva-se no canal, ative o sininho, porque aqui você encontra princípios que transformam não apenas suas finanças, mas toda a sua vida, sua mente e seu espírito. Resumindo, o que fazer de março a dezembro? Primeiro, ajustar a direção. Pare, reavalie, alinhe-se com a vontade de Deus. Não adianta correr no caminho errado. A velocidade sem direção é apenas agitação. Use março para recalibrar sua bússola. Segundo, criar disciplina diária. Não dependa de motivação, dependa de compromisso. Faça pouco, mas faça todos os dias. A disciplina é o que separa os sonhadores dos realizadores. É o que transforma a intenção em realidade. Terceiro, organizar as finanças. Corte desperdícios, monte reserva, planeje investimentos. A sabedoria pratica o que a fé acredita. Não basta orar por provisão, é preciso administrar com inteligência o que já se tem. Quarto, evitar decisões impulsivas. Antes de agir, pare, analise, ore, consulte. O prudente vê o perigo e se esconde. Não tenha medo de esperar. A pressa é o atalho para o arrependimento. Quinto, fortalecer mente e espírito. Escolha bem suas companhias, proteja seu ambiente, alimente-se do que é bom. Você é a média das pessoas com quem anda e do que consome. Escolha com sabedoria. Sexto, plantar todos os dias. O agricultor não colhe no mesmo dia em que planta, mas ele planta porque sabe que a colheita virá. Ele confia no ciclo da natureza. Confie no ciclo da vida. Semeie com fé, colha com gratidão. Provérbios não fala de ano novo, fala de sabedoria diária. Não importa se é janeiro, março ou outubro. O que importa é que hoje você decida viver com sabedoria. O que importa é que neste exato momento você tome a decisão de não desperdiçar mais um dia. O tempo não é seu inimigo. O tempo é o campo onde Deus te deu para cultivar. Enquanto houver semente, enquanto houver terra, enquanto houver vida, é tempo de plantar. Não existe dia perdido para quem tem propósito. Não existe mês atrasado para quem tem direção. Não olhe para trás com culpa. Olhe para frente com fé. O que passou, passou. O que importa é o que você fará com o tempo que ainda tem. Os meses que restam podem ser os mais produtivos da sua vida se você souber onde colocar sua energia. Podem ser os mais prósperos, os mais significativos, os mais transformadores.
A sabedoria de Provérbios está disponível para você. A direção de Deus está disponível para você. A disciplina está disponível para você. O poder de escolher está nas suas mãos. Basta escolher. Basta começar. Basta hoje. Agora, antes de encerrarmos, eu quero te convidar a selar esse compromisso de forma definitiva. Vá até os comentários e escreva: em 2026, eu plantarei com sabedoria todos os dias. Essa declaração não é para o algoritmo, é para você, é para o seu subconsciente, é para o universo, é para Deus. Quando você escreve, você firma. Quando você declara, você se compromete. Quando você publica, você cria um ponto de não retorno. E se você quer continuar recebendo esses princípios que transformam vidas, inscreva-se no canal, ative o sininho, compartilhe este vídeo com alguém que precisa ouvir que ainda é tempo de plantar. Talvez essa pessoa esteja desanimada, achando que perdeu o ano. Seu compartilhamento pode ser a luz que ela precisa para recomeçar. O ano não está perdido. A sua vida não está perdida. Enquanto há vida, há tempo. Enquanto há tempo, há oportunidade. Enquanto há oportunidade, há esperança. E enquanto há esperança, há motivo para plantar. Vá e plante. Vá e colha. Vá e viva com a sabedoria que vem do alto. Que os meses que restam sejam os mais prósperos da sua história. Que suas decisões sejam sábias, sua disciplina seja constante, suas finanças sejam organizadas, seu coração seja controlado, suas companhias sejam elevadas e sua colheita seja abundante. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém.